A todos na graça e a paz do Senhor Jesus. Agradecido aqui a Deus e ao nosso presidente por mais esta oportunidade a nós concedida de poder compartilhar algo da palavra de Deus. E ele disse, e nós vamos dar uma olhada ainda aqui rápida na lição que deveríamos ter estudado no domingo passado. Esta é uma série de lições tratando da questão da alma. Mais especificamente, da importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. E nós estivemos estudando a lição número 1, que trata da questão da restauração da alma propriamente dita. Curioso que a palavra restauração é traduzida da mesma palavra que no original do Novo Testamento é regeneração, é traduzida por regeneração. Nós tivemos a oportunidade de observar os aspectos elementares no que diz respeito ao ser humano. Quem é ele enquanto criatura divina, sua natureza constituinte e a sua integralidade. E a lição que nós vamos dar uma olhada hoje, fala dos efeitos da salvação nessa amplitude da natureza humana. Eu até mudei um pouquinho a ideia, e nós vamos ser rápidos hoje, é apenas uma panorâmica desta lição. E eu coloquei a ideia nesse sentido, a fim de que nós talvez captássemos melhor a moral da lição. A salvação e seus efeitos na integralidade da natureza humana. Nós vimos que o homem é um todo. Ele é um espírito que possui uma alma que habita num corpo. E não há como entender a salvação que, graças a Deus, nos é provida, a lição vai falar sobre isso, pela bondade de Deus, a graça do Senhor, a benevolência que Deus tem para com esse ser humano, entendendo ou percebendo o homem como ser departamentalizado. É claro que a dimensão espiritual da nossa vida, o espírito e a alma, não é devidamente valorizada nesses últimos tempos, desses últimos 120, 150 anos de materialismo filosófico, de naturalismo, que é a grande força de entendimento deste mundo, especialmente o mundo ocidental. E o consumismo, e uma série de outros ismos aí. Não tem como fechar a alma em uma gavetinha e deixá-la de lado sem que isso venha afetar o espírito. E nem manter uma vida espiritual, onde é a dimensão da nossa vida, onde a gente mantém contato com Deus, separado do espírito. A gente é um todo. Descritivamente, a Bíblia trata do homem nessa triplicidade. Ele é espírito, ele é alma e é corpo. Mas Deus não veio salvar a alma penada. Deus veio salvar o ser humano, né? Nós pregamos o Evangelho para o homem como um todo. E a Bíblia propõe, esse Evangelho propõe salvação para esse homem todo. Porque pregar, ou seja, alma sem corpo é fantasma, né? E corpo sem alma, ou sei lá o que é. Então o Evangelho de Jesus Cristo propõe essa salvação no todo. E a grande questão é, pastor, como então a gente, como servo de Deus, alcançados por essa graça salvadora,
podemos potencializar esses recursos da graça e agora na salvação, para que a gente efetivamente alcancemos os efeitos dessa salvação em todas e múltiplas áreas da nossa vida. O movimento protestante, dentro do protestantismo, o movimento evangélico, e mais delimitadamente ainda, o pentecostalismo, nós não pregamos um evangelho que não transforme. O texto fala da nossa lição hoje, e vocês, a maioria certamente não trouxeram, mas todos conhecem, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vai dizer o seguinte: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós não propomos, aliás o Evangelho não propõe, nós não pregamos que eu e você e qualquer ser humano deve primeiramente praticar obras no sentido de alcançar a salvação. Mas uma vez salvos em Cristo, as obras da vida, de uma vida salva, precisam ser evidências da nossa salvação, da nossa nova vida em Cristo Jesus. É assim que a lição de hoje propõe para nós aqui 3 questões fundamentais. É a ideia da gente entender a origem, a grandeza e a natureza da salvação. E dentro desse aspecto amplo da salvação, entendemos a justificação. E após a justificação, que é um ato da parte de Deus que nos declara justos. Porque na obra do Calvário, e pela obra do Calvário, à medida que eu e você depositamos fé em Cristo Jesus e o aceitamos como Salvador e Senhor da nossa vida, há uma imputação de justiça a nós. Essa é a palavra técnica que o Paulo usa aos Romanos e em outros textos da Bíblia, de imputação. Deus acredita na minha conta, na sua conta, justiça que não é nossa, a justiça que é dele, de Jesus Cristo, que ele nos ganhou na cruz. E aí carimba a minha ficha e diz: olha, perdoado, absolvido, ele é justificado. E aí Deus os trata então como justos. Só que aí vem Menno Simons, foi alguém que abrigou os anabatistas lá na Holanda, do final do século XVI, início do XVII, quando os anabatistas, que é um ramo da chamada reforma radical, e estamos no mês de outubro, né? E o dia 31 haveremos de comemorar, ou o mundo evangélico, o mundo protestante, vai lembrar mais uma vez da reforma, acontecida no dia 31 de outubro de 1517. E esse movimento reformado foi capitalizando ou cedendo a uma fé muito intelectualizada, muito sem praticidade. E aí surgiu dentro do movimento reformado, está aqui o historiador pastor Ricardo Nascimento, sabe disso melhor do que eu, surgiu o chamado o movimento da reforma radical. E os anabatistas é um deles, que entendiam que o batismo era para pessoas adultas, ou pessoas convertidas melhor, que tivessem entendimento do evangelho. Daí a palavra anabatista, batizar de novo. Mesmo Lutero, né, mandou afogar alguns deles. Vocês não querem batizar de novo? Mas está afogado mesmo lá. Ah, toma, batizado, agora pronto para ir para o céu, já foi. E Menno Simons era o líder deles. Em função da justificação, a igreja é uma comunidade de justos no mundo e não do mundo. Para a gente chegar à terceira verdade que a lição propõe e fala da santificação. Obviamente, salvação nas Escrituras é um termo inclusivo. É um termo que abrange, até o comentarista colocou aqui, amplos aspectos, diversas doutrinas.
quando eu falo salvação, já está incluída nesse termo, no seu escopo geral, ou na sua amplitude, a ideia da própria fé, a fé salvadora. Paulo, falando aos Efésios, capítulo 1, diz que depois que nós ouvimos o evangelho da nossa salvação, e depois, tendo nele então crido, o Espírito Santo nos selou, nos incluiu na família divina. Ela inclui como salvação, inclui o arrependimento. Aliás, Michael Horton escreveu um livro interessante. O título do livro é Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. E mais curiosamente ainda, no que concerne a compreensão da salvação, a maioria das vezes, me parece que 1, 2 vezes, é que o verbo arrepender, na Bíblia, aparece na voz passiva. Está sempre na voz ativa. Deus não diz assim, aguardar, eu vou arrepender-vos. É sempre uma ordem, arrependei-vos e crede no Evangelho. Evidentemente, está aqui na lição, que a origem da salvação é em Deus. Deus é a causa, a origem, a salvação originada em Deus. No sentido de que nenhum ser humano poderia causá-la, poderia alcançá-la sem Deus. E a primeira lição, até diz por isso, que ele vai explicar o porquê. Porque o homem é um ser caído. E a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer, porque todo se desviava pelo seu caminho. Isaías vai dizer lá, mas ele, Deus, fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Então a origem da salvação é Deus. Deus é o causador, aquele que causa a salvação. E ela, aqui está citado aos Hebreus capítulo 2, versículo 3, ela é grande salvação. O escritor aos Hebreus diz, o que faremos? O que acontecerá conosco se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Todo o grande propósito de Deus, desde o seu decreto eterno, é prover a salvação para o homem caído, para a espécie humana caída. Não é? E a lição vai dizer que a natureza desta salvação, como eu já disse, ela inclui uma série de aspectos. E nós estamos vendo na lição de hoje apenas 3. Apenas 2, que é a justificação e a santificação. Não é? Mas, como eu disse, a palavra salvação, na sua abrangência, alcança uma série de outras doutrinas da fé que nós professamos, abraçamos e no poder do Espírito praticamos. Claro que tem aí as sistematizações, as teorizações da fé, especialmente após a Reforma. E em Lutero, a grande bandeira foi exatamente a justificação pela fé. E ele, lendo a carta aos Romanos, chegou lá o capítulo 1, o versículo 17, mas o justo viverá pela fé. E no momento em que toda a cristandade estava vivendo uma série de desvios, de heresias e de confusões doutrinárias. E depois, mais tarde, vem outras sistematizações com relação a Calvino, Teodoro de Beza e tantos outros, que foram sistematizando essas doutrinas, e essa sistematização é benéfica para todos nós. Nós tiramos vantagem dela, mas nós não devemos nos esquecer que toda teoria, por mais bem elaborada que porventura ela seja, ela não responde em definitivo pela palavra de Deus. Nem mesmo a teologia, pastor Samuel. Eu estudo teologia há muitos anos. Muitos anos. Esse ano mesmo, até porque meu tempo ficou bem,
mais de 70 livros, e pelo menos 40 deles voltados à teologia, que eu já li esse ano. Mas nunca entrou na minha cabeça, minha pastora Vera, que a teologia é a verdade. A teologia está em busca da verdade. Não tem teologia pronta. Não tem teologia que substitui a insofismável, inerrante, suficiente palavra de Deus. E toda verdadeira teologia tem que emanar-se daqui. Claro que nós não temos tempo para dissecar nenhum de alguns elementos de teorias aqui, mas a lição falou de eleição. Pastor, o senhor é contra a eleição? Não. Eu estou lá em Efésios, eu acho isso importante, porque fostes eleitos nele. Quase todas as vezes, irmão Rui, se não todas, que usa a palavra eleição e até predestinação, essa palavra vem unida a um pronome, e esse pronome se refere a Cristo Jesus. Ele é tão poderoso na sua obra, tão extraordinariamente grande naquilo que Ele fez por nós, que nele, os que creem pela graça de Deus, Ele arrasta o mundo todo na eleição que Ele conquistou para nós. É mais ou menos como o voto de legenda. Agora nós estamos aí concentrando força, num único partido, porque a legenda vai contar. Só que legenda de PSC não conta para democrata. Entendeu? Não é mesmo? Legenda de MDB não conta para PSDB. Não é mesmo? E Ele é tão extraordinariamente grande, a graça é tão extraordinariamente grande na sua suficiência, que nele todos os homens, desde Adão até o último que nascer, se vier, poderá ser salvo. Então eu não consigo aceitar o tal do tulipe, com todo respeito, as mentes mais poderosas e mentes mais elucubrativas do que a minha. Não consigo entender a seletividade da eleição particular. Não consigo entender. Pastor Jonas, se todos caíram naquele primeiro Adão, por questão de coerência, todos têm que ter pelo menos a oportunidade de ser redimidos no segundo Adão. Ora, como é que todos caem no primeiro e aí em algum momento a eleição escolhe, você está eleito para a salvação, mas aquele ali está eleito para Deus exercer nele a sua justiça, condenando. Eu sei que em Cristo nós fomos eleitos, e eleitos mesmo antes da fundação do mundo. Até porque fundação do mundo é uma expressão para mim e para você. Para Deus não tem fundação do mundo não, tudo é agora. Essa questão é para a gente. Ontem, passado, fundação, eternidade é para nós. Mas Deus é um tudo agora, é tudo um instante. E sendo Ele o ser onisciente que é, e onisciência é aquela capacidade que só Ele tem de saber tudo, em todo o tempo, ao mesmo tempo, Ele sempre soube que eu seria salvo. Como Ele sempre soube como eu vou morrer, eu estou orando para demorar. Mas Ele sabe se é por um acidente. Qualquer pessoa que encher a cara e pegar essa Castelo Branco na contramão, louco e batendo. Agora, Deus soube, mas Ele não determinou que aquilo fosse assim. O elemento, se subir lá na torre por desespero, e as lições vai curar isso em nome de Jesus, porque a depressão vai ser curada por essa graça salvadora, se porventura existe. Mas se ele subir lá na torre e meter o coco lá na sua, tu vai morrer. Deus sempre soube que ele morreria daquele jeito, mas Deus não determinou, você vai ter que morrer assim. Enfia uma faca aí no seu coração. Agora, eu sei que isso é muito grande, meu Deus do céu, a Bíblia trata da revelação de um Deus que é um ser infinito, e eu estou apenas arranhando ainda, estou ainda no beabá, tentando compreender os ditongos da revelação de Deus, ainda estou na silabização da gramática
dessa revelação de Deus, porque isso é infinito. Por mais que nós saibamos e afirmamos, a gente está apenas arranhando a superfície. Eu não explico Deus, até porque se alguém explicar Deus, ele não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é inexplicável. E aí, eleitos, salvos, redimidos pela graça, graça que é, eu vou repetir, suficiente para levar todos, mas é eficiente só os que creem. Há uma longa distância, né? Entre suficiência e eficiência. Pensemos aqui. A medicina hoje, no Brasil inclusive, é capaz de curar todo o tuberculoso. Mas todos os anos o governo, o Ministério da Saúde tem que fazer uma propaganda, uma vinheta, uma publicidade aí para as pessoas ir buscar o tratamento. Tem gente morrendo de tuberculose, parece que é quase 4 mil e poucos brasileiros morrem a cada ano por tuberculose. Às vezes na porta do hospital que trata de tuberculose. Porque embora a medicina seja suficiente para curar todo o tuberculoso, ela só é eficiente para quem submete a dieta de tratamento. A graça da mesma forma. Não tem salvação prometida para Raimundo e todo mundo assim naturalmente, só porque Jesus morreu suficientemente para todo pecador. Tem que vir a Cristo. Não é? Porque Deus amou o mundo, olha a maior inclusividade. De tal maneira que deu o quê? O seu filho. E filho unigênito, monogenês, está lá. Unigênito, para que mas aquele que crê. Amém? E aí a lição vai dizer que está na essência dessa salvação a justificação. E a teologia diz, e está aqui na nossa lição de hoje, que é um ato de Deus. Eu sou pecador terrivelmente condenado. Eu era pecador terrivelmente condenado. Aí eu vim a Cristo pela fé, confessei o Senhor como Salvador, a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, e rendi a Ele. Cheguei diante da cruz de mãos estendidas e abertas, dizendo: eu não trouxe nada. Recebe-me por sua graça. E pela fé o Senhor nos recebeu. E mediante esse ato de fé, sabe o que Deus fez? Como eu já disse, pegou a justiça de Cristo, que não é minha, não é sua, e creditou em meu favor. Paulo chega a dizer aos Colossenses 2:14 que ele pegou a cédula de dívida. A minha devia ser enorme, maior do que a ficha do Fernandinho Beiramar. Enorme. E essa cédula de dívida constava de ordenanças, que nos era extremamente prejudicial. Que ordenança é essa? A espada da condenação, porque a lei exigia minha morte. A lei não diz: a alma que pecar, essa morrerá. Mas ele morreu em meu lugar, morreu em seu lugar. Isso é o sentido da palavra teológica, ou do termo chamado vicário. Morte substitutiva. E aí vem Michael Roth e diz um do seu livro, que a gente não pode ficar pregando que Jesus simplesmente morreu na cruz. Jesus morreu na cruz por nós, em nosso lugar. Aos Romanos 4:25 vai estar dito: porque ele foi entregue por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Dikaioses é a palavra lá. Declarar justo é um ato de Deus em relação à minha vida. E sabe o que a justificação fez a meu respeito? Pegou aquela dívida minha, que era enorme, eu já disse, e liquidou-a. Aí Paulo vem aos Romanos e diz: agora, para quem está em Cristo não tem mais condenação. Por isso que você e o salvo em Cristo não vai ao juízo do trono branco. Não pelo fato de que nós não necessitamos de ser julgados, mas o nosso tribunal foi o Calvário. Lá nós passamos, lá ele assumiu. Aos Romanos 4, eu acho isso fantástico. Tem um versículo lá que: para que ele fosse justo e justificador daqueles que creem em Deus. Como é que um Deus justo pode justificar um pecador injusto
sem se tornar injusto, assumindo ele o lugar do pecador injusto. Ele pagou a dívida. Então, por isso eu tenho justiça de Deus hoje. Ela foi imputada a nós pela fé. E aí Deus olha para nós e diz, agora ele é justificado. Ele não deve mais. A cédula do inimigo foi rasgada e ele a cravou na cruz e expôs aos principados e potestades, dizendo, ele não deve mais. Aí Romanos 5 vai dizer, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. É bom ter a paz de Deus, mas muito mais importante é desfrutar da paz com Deus, porque ela nos dá acesso à sala do trono, né? A gente precisa desejar e buscar a paz de Deus, mas muito mais vivenciar e desfrutar e desejar e se empenhar para alcançar a paz com Deus. E essa paz só nos vem por meio da justificação, da inanição e, sobretudo, meus irmãos, a alegria do Espírito Santo. O texto de referência da lição hoje, eu já estou encerrando, é o Salmo 51, onde Davi ora, torna a dar-me a alegria da sua salvação. Restaura em mim um espírito reto. Você sabe, irmão, que muitos de nós, muitos daqueles que frequentam templos religiosos hoje, mesmo aqueles templos ditos evangélicos, perdeu muito da alegria e do gozo da salvação, porque a dimensão do gozo que eu sinto na salvação é proporcional à consciência que eu tenho de quanto eu era pecador e o quanto fui perdoado. À medida que nós pregamos o evangelho, que não cobra, que não exige arrependimento, nem conversão, as pessoas tendem a imaginar que elas veio para Jesus quase que para fazer um favor para ele. Ele diz assim, não vem para Jesus, faça o favor. E a Bíblia diz desde o Antigo Testamento, lá Isaías, capítulo 55 vai dizer, quem tem sede, ó vós que tendes sede, vinde às águas e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Você faz uma pergunta lá, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Será que que Deus está interessado do modo como a gente gasta nossos míseros metais? Não é isso não. Está dizendo, olha, você não pode, você não consegue. Lá no Salmo, o salmista falou que a redenção da alma é caríssima. Se alguém propusesse remir a alma do seu irmão ou do seu amigo, seus recursos logo esgotariam, porque a redenção da alma é caríssima. Mas ele está dizendo, assim como você só vai à geladeira, só vai ao bebedouro para abeberrar-se e para matar a sede. Quando você tem consciência de sua sede, ninguém vem para Deus sem ter consciência de que é pecador. Aí está a proporcional do gozo da salvação que a gente tem. Lembra do que Jesus falou aos fariseus um dia? Na casa acho que de Levi, que virou Mateus, que era publicano, que ficou tão feliz com a salvação, com o chamado de Jesus, que resolveu fazer um banquete, um jantar para Jesus. E estava lá, os seus convidados eram gente do seu círculo social, publicanos e pecadores. E os fariseus lá criticando. Jesus olhou para ele. Jesus conhece o pensamento, Deus conhece a nossa alma. Falou, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Vocês nunca virão a mim. Porque vocês se sentem sãos. Jesus ficou em pé lá em João 7, no último dia da festa dos tabernáculos, diz, quem tem sede, venha, porque sem sede ninguém vem. Fiquem em pé, todos vocês. E é depois da justificação, que é um ato de Deus, que muda a minha condição diante dEle, me faz justo, mas não muda necessariamente a minha moral. Por isso que
Outro aspecto dessa grande salvação é a santificação. Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 1, ainda na saudação, falou assim: olha, a igreja de Jesus Cristo que está em Corinto, aos santificados, a ideia do particípio verbal aí, né? Quem é santificado por outro, da ideia da passiva. Aos santificados em Cristo Jesus. Mas o versículo vai terminar dizendo: chamados para ser santo. Ué, se já está santificado, como é que são chamados para ser santo ainda? É porque a santificação é o processo contínuo, permanente, que eu e você, na jornada da fé, dia a dia, estamos nos apropriando mais e mais da nova natureza que Deus já implantou em nós na regeneração e na salvação, que a questão da culpa, da condenação já foi anulada. Agora eu e você precisamos crescer. O que diz Paulo em Gálatas 4,19? Ó filhinhos, por quem outra vez estou sentindo dores até que Cristo seja gerado em vós. Aí vem o teólogo John Stott, escreveu num dos seus livros, e ele foi capelão da rainha da Inglaterra, lá na abadia de Westminster, muitos anos. Ele diz assim que nós vamos entender, de uma vez por todas, como crentes em Jesus Cristo, que ser cristão é se tornar desde aqui e agora a encarnação de Jesus Cristo. Pelo fruto do Espírito. Claro que a santificação, a palavra é hagiasmos, substantivo. O adjetivo é hagios, santo. E o verbo é hagiadzo, que é ação de santificar. Tem duas dimensões. Quando alguém entrava no rebanho e separava o novilho e dizia: olha, esse aqui é para o holocausto, ele estava santificando, separando um de entre muitos para Deus. Foi isso que Deus fez em nós na justificação, quando Ele nos santificou e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo em Deus. Ele nos salvou do mundo para pertencer exclusivamente a Ele. Nos separou de lá. Porque Deus não nos salva no pecado, Deus nos salva do pecado. Mas aí não terminou. Há um lado posicional, nós estamos em Cristo e aí somos santos, mas não está completo ainda. Aí vem o autor aos Hebreus e diz: seguir a paz. E o verbo seguir é um verbo dinâmico, né? Como é que se segue? Seguindo. Ninguém segue parado. E no texto original o verbo é muito mais forte, porque é um verbo que o autor tirou da arte do caçador, pastor Isaías. O verbo é dioco. Está dizendo: olha, siga a santificação, e persiga a santificação como caçador. Depois de achar a trilha da caça, não desiste até que tenha alcançado. O autor vai dizer: é melhor você aprender a perseguir e seguir a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Aí Paulo vai dizer: até que todos nós cheguemos à estatura, à plenitude de Cristo Jesus. E gloriosa salvação, né, meus irmãos? Ela é grande na sua natureza, no seu alcance, que proveu a nós a nossa justificação, nos fez assentar na família de Deus e nos deu o poder, pelo Espírito Santo, de dia a dia nos tornarmos melhores. Eu preciso ser melhor crente hoje do que fui ontem. Eu tive um dia a mais. Não é que eu sou perfeito e nenhum de nós aqui é perfeito, mas é que a natureza do Espírito, a natureza de Cristo foi gerada um pouquinho a mais na minha vida, mediante o agir do Espírito Santo, e a gente vai crescendo, crescendo, e até aquele glorioso dia em que nós haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João capítulo 3, versículo 2, e aí a gente vai ser semelhante a Ele, exatamente por vê-lo como Ele é. Eu estou esperando esse dia para hoje. Você quer louvar a Deus por esta salvação? Bendito Deus e Pai, eu quero louvar-te. E agradecer-te sobretudo pela bênção
da salvação. Tu és o causador da salvação. Ela teve origem na sua bondade, seu amor que foi derramado, provado para conosco, sendo nós ainda pecadores. E graciosamente, sem que nós tivéssemos algum merecimento, tu providenciaste lá na cruz do Calvário, entregando o mais perfeito, aliás, o único perfeito Filho de Deus, para morrer por nós pecadores. E aquele que não conheceu pecado, foi feito pecado em nosso lugar, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Graças te damos, Pai. A tua igreja está na jornada, a tua igreja está na marcha. Nós ainda não somos projetos acabados, mas nós vamos permanecer ainda na olaria do Senhor. Pode amassar outra vez o barro, se necessário for, pode quebrar quantas vezes se fizer necessário, mas que sejamos quebrados, Pai, nas misericordiosas mãos do Senhor, nas mãos da tua bondade. Dê conosco, continue nos conduzindo em crescimento, e que a nossa alma se encha dia a dia do gozo da salvação. Obrigado, Deus abençoe. Vamos aos seus lugares. Obrigado, bispo, pela oportunidade. Obrigado. Aleluia, igreja. Agradecemos ao Senhor pela palavra